Infelizmente, a insegurança faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Muitas vezes ficamos vulneráveis até dentro das nossas próprias casas. Imagina você investir para construir uma casa muito bacana para você e ser vítima aí de furtos ou coisa do tipo. Ah não, Ralph, aí não dá. Calma que no vídeo de hoje eu vou te dar várias soluções para tornar a sua casa segura, com medidas anti-furto e sem tirar a beleza aí da sua casa. Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui foi muito pedido mesmo nos comentários, então eu vou trazer aqui para você várias soluções para tornar a sua casa mais segura. Algumas soluções são extremamente simples e outras são mais sofisticadas. O meu objetivo aqui não é que você faça tudo, mas que você pegue aquilo que faz mais sentido para conversar junto com o seu arquiteto, quem sabe pensar na sua casa desde o início, já com essas dicas que eu vou trazer aqui hoje. Então eu vou te falar aqui desde tipos de vidro, tipo de porta, tipo de muro, sistemas de segurança residencial e tudo mais. Mas se você puder, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo não, tá? Quanto mais pessoas dão um joinha no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele distribui para mais pessoas. Você não só vai estar ajudando aqui o nosso trabalho, mas também isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas informações, que eu sei que pode ajudar muita gente. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. A gente quer muito chegar aos 300 mil inscritos ainda esse ano, eu conto com você. E ativa o sininho também, tá bom? É importante a gente entender que quando a gente quer proteger a nossa casa aí de um furto, de um ladrão ou coisa parecida, a gente tem que focar nos recursos externos ali, ao nosso quintal, ao acesso e tudo mais. A ideia é que essa pessoa fique do lado de fora, mas que nós possamos ter o controle de tudo que está acontecendo no quintal, no muro e até na nossa calçada. E essas dicas servem tanto para casas de bairro, como algumas delas também podem ser aplicadas em casas de condomínio fechado, que são mais seguras, né? Mas vai que. Vamos começar então falando agora sobre o seu muro, tá? E ele pode ter aqui duas vertentes, digamos assim. A primeira delas é quando você tem visibilidade de tudo que está acontecendo do lado externo da sua casa. Assim você tem total controle do que está acontecendo lá fora, o que torna mais difícil de alguém estar escondido atrás do muro ou coisa parecida. Para essa opção, você geralmente pode utilizar grades ou pode utilizar vidro. No quesito estético, o meu conselho é que você sempre busque aí esses modelos, seja de grades ou seja de vidro, que tenham alguma combinação com as suas esquadrias, seja em materiais, seja em cores, facilita deixar a sua fachada mais harmônica. Essa é uma forma também de fazer com que os seus vizinhos tenham visão de tudo que acontece dentro do seu quintal. Caso eles vejam alguma atividade suspeita, fica mais fácil deles chamarem ajuda ou coisa assim. A segunda vertente para você fazer um muro, e é a mais utilizada, é você fazer de fato um muro de alvenaria, onde você não tem visão de nada que está lá fora, nem quem está lá fora tem visão de nada dentro do seu quintal. Nesse caso, você vai precisar mesmo ter ajuda de câmeras, tá? E a gente já vai falar um pouco mais sobre ela. E é bom você saber que mesmo com um muro de alvenaria, pessoal, você não pode fazer ele na altura que você quiser não, tá? Nos códigos de obras de cada município existem alturas padrões aí para muros. Algumas você não pode fazer mais alto, porque senão talvez você não consiga aprovar o seu projeto lá na prefeitura. E com muros de alvenaria, pessoal, é interessante que você tenha também uma conexão com a fachada da sua casa, para não ficar uma coisa muito distoante, tanto na volumetria como nos acabamentos. Mas cuidado para não criar nenhum elemento na volumetria ali que facilite uma escalada de alguém, ou até mesmo nos portões. Se você for utilizar grades ou coisa parecida, tenta evitar aquelas estruturas horizontais, sabe? Porque isso facilita muito utilizarem aquilo ali como uma escada. E em cima do muro também, talvez seja interessante você pensar em alguma contenção. Pode ser a concertina, aquelas lâminas metálicas, ou até mesmo uma cerca elétrica. Visualmente, a cerca elétrica ela é menos agressiva assim para a fachada. Antigamente o pessoal botava uns cacos de vidro também, uns pedaços de garrafa quebrada. A gente jogava bola na rua e às vezes a bola batia ali e furava e... Eu não quero falar sobre isso porque me dói o coração. Cuidado também para você não colocar lixeiras ou elementos ali na sua calçada que também possam servir de apoio para uma possível escalada para o seu muro. E se você puder, deixe o número da sua casa de forma bem evidente assim no muro. Caso você precise de alguma emergência, ligar para a polícia ou o que quer que seja, a sua casa vai ser mais fácil de ser encontrada. Se a sua construção for colada no muro do seu vizinho ali, toma cuidado se você tem, por exemplo, uma sacada ou uma janela muito próxima, né? Porque isso também pode facilitar um ladrão poder pular ali em cima do muro e acessar a sua casa. Calma que a gente vai falar mais sobre janelas hoje ainda. No seu portão é interessante que você utilize um portão que seja eletrônico, que você consiga acionar de dentro do seu carro para ele abrir e você entrar com o carro e com tudo. Se for daqueles modelos que você tem que sair do carro, abrir o portão, depois voltar para o carro, facilita muito de você ser abordado por alguém. E os critérios para o portão, pessoal, são igual ao do muro, tá? Você pode fazer ele aberto para quem está fora poder ver o que está lá dentro, com aquele mesmo conceito que eu falei, ou pode ser fechado mesmo e aí você vai ter que utilizar ali algum recurso de monitoramento mesmo. Aliás,
tutoriais, tem um vídeo só sobre portões aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição, se você quiser ver depois. Ainda dentro do quintal, pessoal, a gente também tem que pensar muito na questão da iluminação. E o legal é que esse item ele pode deixar a sua casa mais segura, mas também pode deixar a sua casa mais bonita. Existe iluminação com sensor de presença, que não aumenta muito o seu gasto na conta de luz, e essa iluminação instalada em alguns acessos da sua casa, quando um possível invasor ele possa entrar ali, isso pode fazer com que ele pense que foi descoberto e acabe fugindo. E o legal é que essa iluminação ela fica numa determinada altura que a pessoa não tem acesso, que ela não possa, por exemplo, tirar a lâmpada ou quebrar de alguma forma. E esses recursos de iluminação, eles podem ser utilizados tanto dentro do seu quintal, como também ali para uma via pública, perto do acesso da sua casa. Você também pode utilizar sensores fotoelétricos, que acendem essas luzes, por exemplo, quando escurece e apaga quando amanhecer. Isso é legal porque se você deixa a luz acesa o tempo todo, mesmo durante o dia, também pode dar a impressão de que não tem ninguém em casa, o que pode facilitar, né, de chamar a atenção de algum ladrão. Esses recursos assim, pessoal, também são muito úteis para você utilizar dentro de casa. Nesse caso, você pode até mesmo programar a iluminação da sua casa aí, utilizando um timer, que você acione essas luzes internas simulando como se tivesse alguém dentro de casa. Hoje em dia, com o avanço sim da automação residencial, às vezes até mesmo no seu telefone ali, num tablet, você pode acionar a iluminação da sua casa, pode ligar alguns aparelhos dentro da sua casa ali, simulando também que alguém está utilizando, alguém está fazendo alguma coisa, que é a mesma coisa da iluminação externa que eu falei. Se ficar tudo aceso o tempo todo, pode dar a impressão de que não tem ninguém em casa e chame a atenção de alguém. Legal você também sempre deixar as cortinas fechadas para evitar a visibilidade do que tem lá dentro. Inclusive, com a automação, pessoal, dá para você acionar cortinas e persianas utilizando, né, o próprio celular ou o próprio aplicativo, assim, num tablet. Não é feitiçaria, é tecnologia. E esses recursos todos podem ser utilizados tanto em casas de bairro, como também em casas de condomínio. Mesmo que você já tenha ali todo um sistema de monitoramento que geralmente tem dentro dos condomínios, você pode deixar a sua casa ainda mais segura com todos esses sistemas de automação aí. Outro recurso extremamente importante para ter uma casa mais segura é você utilizar sistema de câmeras. Só o fato de você ter câmeras na sua casa já inibe ali, né, vários visitantes indesejados. Essas câmeras hoje em dia também podem ser acionadas pelo seu celular para você monitorar o que está acontecendo ali ao redor da sua casa. Se você vê alguma atividade suspeita, você pode ligar para a polícia, ou você pode monitorar isso antes de entrar em casa, né? Se você vê alguma atividade suspeita, você pode dar algumas voltas no quarteirão ali até essa pessoa ir embora. Você tem câmeras, pessoal, com visão noturna, infravermelha, enfim, obviamente, quanto mais recursos ela tiver, mais caro vai ficando esse sistema. Falando em câmeras, você também tem um recurso ali, por exemplo, do porteiro eletrônico, que hoje em dia também já tem a câmerazinha nele ali para você identificar a pessoa, por exemplo, que está batendo na sua porta. Outro sistema que vale muito a pena você investir para ter mais segurança são os famosos alarmes. E assim como a iluminação que eu falei para vocês agora há pouco, ela pode ser acionada ali com um sensor de presença. Pode ter sensores ali nas suas janelas, portas. Você pode até mesmo ter um serviço personalizado de alguma empresa. Se o seu alarme for acionado assim, essas empresas mandam um funcionário deles diretamente ali para sua casa para fazer uma ronda, ver o que aconteceu. Tem sistemas desses que também vão mandar para o seu celular ali na hora uma notificação que o alarme foi acionado, ou mesmo você pode conversar com seus vizinhos, caso, por exemplo, esse alarme tenha sido acionado, eles possam às vezes ligar para alguém, pedir uma ajuda. Inclusive, contar com a ajuda de vizinho, pessoal, sempre é uma coisa muito legal. É sempre bom você conversar com seus vizinhos que moram próximos a vocês ali. Vocês podem criar meio que códigos de segurança entre vocês, podem criar grupos onde vocês podem trocar ideias ali de alguma coisa que tenha acontecido próximo à casa de vocês. Não vai brigar com seu vizinho não, hein? Ai, ai, ai. E ainda dentro do seu quintal, toma cuidado para você não deixar nenhum objeto ali que facilite um acesso para sua casa, por exemplo, uma escada, alguma coisa que a pessoa possa utilizar ali como objeto, né, para subir e entrar aí dentro de algum cômodo, ou até mesmo toma cuidado para você não deixar nenhum objeto, alguma coisa de valor ali meio que solta no seu quintal, como uma bicicleta, alguns equipamentos esportivos, enfim. Agora vamos sair um pouquinho do quintal e vamos começar falando das suas portas. E é muito importante que as portas, tanto a porta de entrada e a porta dos fundos, sejam muito resistentes, que você não use aqueles modelos de portas ocas. Alguns materiais aí mais resistentes que você pode utilizar são madeira maciça, tem porta de fibra de vidro, portas de ferro, portas metálicas reforçadas por dentro, porque se for só uma porta de alumínio, por exemplo, ela pode ser facilmente dobrada ali com um pé de cabra, sem problema nenhum. Tem as portas blindadas também, que são bastante resistentes. Se você quiser gerar ainda mais segurança nas suas portas externas, ela pode abrir para fora, tá? Utilizando ali uma dobradiça mais resistente, porque quando a porta abre para fora, ela se torna mais resistente contra arrombamento. Se for uma porta de correia, é legal que você coloque ali algum pino, algum cabo de madeira por dentro para evitar, né, que essa porta seja forçada. E se ela tiver vidro, dá até para você colocar algum painel de policarbonato
formato ali que seja inquebrável na parte de dentro também. Reforça ainda mais esse item, mas a gente ainda vai falar sobre vidro aqui nesse vídeo. Muito importante nas portas também você reforçar as dobradiças dela. Utilizar fechaduras tetra ou multiponto. Se você perdeu uma chave na rua, muda logo a fechadura. E evita deixar essas chaves reservas soltas no seu quintal. Muita gente acaba fazendo isso. Tem gente que também acaba deixando etiquetas nas chaves. Se você perder uma chave dessa, pessoal, é um perigo só, porque a pessoa vai saber onde abrir todas as portas da sua casa, não vai ter trabalho nenhum. Também existem travas elétricas, portas com acionamento de biometria e até mesmo leitura de retina, igual nesses filmes de espionagem aí, pessoal. The name's Bond. James Bond. Já nas janelas, uma das primeiras medidas, e acho que a mais óbvia de todas, é você utilizar grades. Só que a grade não precisa ser feia na sua fachada. Você pode utilizar esse recurso incorporando a própria fachada, como por exemplo utilizando o brise, que é um elemento muito bonito, que ajuda ali, por exemplo, a quebrar a questão do sol. Ou até mesmo você pode criar ali jardins verticais, que também ajudam a refrescar a sua casa. Você pode utilizar essas grades na parte interna dos seus vidros, se você achar interessante. E se você quiser que não apareça de forma nenhuma, pode utilizar aqueles vidros refletivos também, que aí só vai aparecer de noite quando as luzes estiverem acesas. Pode utilizar essas grades aí em formatos de painéis, tipo um cobogó, formando desenhos e formatos ali que possam ter uma estética mais agradável. Além das grades, existem sim esquadrias que são próprias, que te dão mais segurança. Por exemplo, janelas de PVC reforçadas com aço galvanizado. Tem janelas de aço carbono também, que são muito resistentes. Opções mais simples, né, são você utilizar esquadrias com veneziana, que são um pouco mais difíceis de serem violadas. Você pode até utilizar de materiais como madeira e ferro, já ajudam um bocado. Janelas tipo basculante, com uma abertura mais reduzida, e travas internas também são uma ótima opção assim, porque são mais difíceis também de ser acessadas. Você também pode ter portões ou persianas de rolar ali nos vãos da sua janela, que também dificultam ali algum acesso. E se as janelas forem do tipo de correr, assim como as portas que eu citei agora, elas têm mais facilidade de serem violadas de alguma forma. Então é legal você colocar ali algumas travas, alguma coisa assim de madeira ali por trás, que consiga dificultar o acesso de alguém. Tenta deixar a janela não muito próximo da porta, porque pode ser que algum ladrão ali consiga quebrar o vidro ou coisa parecida e ter acesso a alguma maçaneta. Você também pode utilizar vidros que são bem mais resistentes. Tem modelos no mercado aí que são blindados, tem modelos que são anti-vandalismo, que inclusive são utilizados em vitrines, lojas de joias ou coisas nesse sentido. Geralmente são vidros multilaminados e alguns deles até são usados junto com vidro temperado. E eles têm várias e várias espessuras. Quanto mais espesso ele for, mais resistente ele se torna. Ele também tem uma película ali que, caso você sofra algum ataque ali no seu vidro, ele pode até trincar ou se fragmentar, mas ele continua resistente no local. O problema é que esses vidros costumam ter um investimento mais alto e costumam ser muito pesados também. Então, para você poder utilizar, tem que ser um caixilho ali também que sustente esse tipo de coisa. Fabricados às vezes ali com aço carbono, mas é uma solução muito bacana caso você queira ter uma estética mais limpa ali na sua fachada. Além daquele cuidado que eu falei no começo do vídeo, de você não ter uma sacada ou alguma coisa ali muito próxima de um muro que está colado com o vizinho, toma cuidado também com as árvores. Se você não tem uma árvore muito próxima da sua casa, possa servir ali para o invasor conseguir escalar e pular para dentro da sua sacada ou da sua janela. Legal você estar sempre podando essas árvores assim, e cuidado também com o paisagismo de modo geral. Às vezes você pode ter algum tipo de arbusto ali que sirva para uma pessoa se esconder ali atrás. Então tenta manter uma vegetação que seja um pouquinho mais baixa, onde você consegue ter visão de todo o seu quintal. Outro cuidado que é interessante que você tenha são com aqueles vãos de ar-condicionado de parede. Porque se ele for, por exemplo, violado ali, aquilo ali é praticamente um vão que dá para dentro da sua casa. Então talvez seja legal você colocar uma grade ali para poder ter mais segurança. Sistemas de exaustão também, ou acessos que você tenha para um telhado ou para um sótão. Casas que não tem, por exemplo, laje, é só no telhado, também tem facilidade de serem destelhadas e terem um acesso ali pela parte de cima. E até agora a gente falou só da parte externa da sua casa, mas digamos que ela tenha sido invadida por alguém. Tem como você se proteger estando lá dentro? Tem sim. Tem algumas soluções que não são tão comuns aqui no Brasil, mas que existem, né? Uma delas é utilizar os bunkers. Ele foi meio que criado como uma espécie de abrigo, ou até mesmo por fenômenos naturais assim em alguns outros países. Geralmente ele fica embaixo do seu terreno, no subsolo mesmo, não tem janelas. Ele possui um sistema de ventilação por tubos que fica meio que escondido ali no seu quintal, e ele pode ser equipado ali para você ficar bastante tempo se for necessário. Pode ter cozinha, local para monitoramento, mantimentos e etc. Outra opção, e essa daqui você pode ter dentro da sua casa, é o chamado quarto do pânico, que é um local também na sua casa que tem que ser todo blindado, com um sistema ali de monitoramento lá dentro. Você pode acompanhar tudo que está acontecendo lá dentro da
da sua casa, com câmeras, ver o que, por exemplo, um ladrão está fazendo, sistemas e equipamentos para você ligar, pedir ajuda para a polícia. E é interessante que ele não abra por fora depois que for trancado por dentro, seja por fechaduras, senhas, enfim. Ele tem que ter um ótimo isolamento térmico e principalmente acústico, né, para o ladrão poder não escutar que você está lá dentro. Geralmente as paredes, teto, tudo é blindado. É interessante que você tenha ali local também de armazenamento de mantimentos, água, até local para você usar como banheiro. E como esse quarto, por exemplo, é dentro da sua casa, ele é todo blindado, com certeza ali ele é muito mais pesado, né? Tem estruturas reforçadas e isso tem que ser previsto lá no seu projeto, porque isso com certeza vai afetar a fundação da sua casa. Então toda a estrutura tem que ser pensada para ter um quarto como esse. Mas é óbvio, pessoal, que eu não vou conseguir me aprofundar em todas essas sugestões que eu dei aqui para vocês no vídeo, mas se tiver alguma delas que você queira que eu faça um vídeo só sobre ela, Ralf, faz um vídeo só sobre os vidros que você falou, faz um vídeo só sobre esse quarto que você mencionou, bota aqui nos comentários para eu saber o que é mais interessante para vocês. E eu sei que são muitas opções, a minha ideia não é que você coloque tudo isso daqui em prática, mas pega aquilo que faz mais sentido para vocês, porque quanto mais complexo for acessar a sua casa, isso pode fazer com que um ladrão, por exemplo, desista de querer entrar nela. E tem coisas bem simples que você pode fazer na sua casa também, pessoal, como por exemplo ter um cachorro, ou até mesmo sistemas que simulam latidos, para você ter ideia. Dá para você colocar alarme no calço das portas, ter contatos com os vizinhos, como eu mencionei. Enfim, tem várias empresas aí de seguros residenciais também que podem te atender. Tenta pedir para os seus vizinhos também, caso você esteja viajando, para ele ir lá na sua casa pegar suas correspondências, para também não demonstrar que não tem ninguém em casa. Então tem várias soluções aí que você pode pegar aquela que faz mais sentido para você e trazer aí para sua realidade. Mas me diz aqui nos comentários, pessoal, qual dessas medidas você acha que é mais eficaz? Qual delas você usa na sua casa? Fala um pouquinho da sua experiência aqui embaixo, que com certeza isso vai ajudar pessoas que estiverem pesquisando sobre esse assunto. E se você puder, por favor, compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui de alguma forma pode ajudar alguém que você conhece. Se você puder deixar um like também, se inscrever se você não se inscreveu ainda, isso é muito importante aqui para o nosso trabalho, incentiva a gente a continuar fazendo isso toda semana. Muito obrigado de coração por você ter assistido, tá bom? Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!